Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Pencast, o seu podcast que fala sobre dor, medicina e coisas do dia a dia. Aqui comigo, Dr. André Meirelles Borba, está o Dr. Alessandro, ortopedista e dançarino nas horas vagas. Começamos bem, né? Eu nunca mais me permitirei balançar a cabeça enquanto essa vinheta toca, você entendeu? Porque ele me pegou aqui, tava tocando e eu tô aqui com a cabeça assim. E eu agora tô dançando a música em cima da mesa aqui como se fosse uma stripper descontrolada. Ora, pois. Só que não, né? Mas tudo bem. Então, o que falaremos hoje, afinal de contas? Você é o Dr. Alessandro Queiroz Mesquita, ortopedista, especialista em dor, Cirurgião de mão. cirurgião de mão, com certeza, muito bem formado. E hoje, no nosso episódio do Pencast, olha, virou Bencast agora. O jet lag tá te fazendo mal. Eu conheço um neuro bom, vou te dar um cartão dele. No nosso episódio do Pencast, a gente vai falar mais sobre medicina e algumas dores que são da vida, né? A gente vai falar sobre como foi essa escolha da medicina na vida da gente. Cara, pra mim, porque a grande maioria das pessoas acha que medicina é uma invocação divina. Eis que um dia você sonha com que Deus vai lá, estende a mão dele na sua cabeça e fala assim, você vai ser médico. Cara, pra mim não foi assim. Olha só. Não, eu comecei foi tudo... No começo foi tudo um grande acaso. Uhum. Né? Quando eu entrei para a faculdade de medicina, eu lembro da minha mãe falando assim, meu filho, você tem certeza que é isso que você quer? Médico tem uma vida tão complicada, não tem hora, trabalha muito. Ela achou que ia ser estranho para você? Eu era um jovem meio indisciplinado à época, sabe? Era um aluno muito bom, mas era meio indisciplinado. Eu lembro dela falando isso para mim como se fosse agora. Falei, mãe, não sei, vamos tentar. Muito me agrada a área da biologia, né? Mas muito me agradava também a área das ciências exatas na época. Na época do vestibular, quando a gente estava conversando aqui agora há pouco, eu fazia preparatório para as provas do ITA também. Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, uma das provas mais difíceis do Brasil. E no final das contas acabou que ali meio não, completamente sem saber como é essa pegada da medicina, o nível de dedicação que você tem que ter, o quanto você tem que estudar, o quanto você tem que se preparar, eu resolvi entrar, né? Que idade você tinha? Cara, eu passei no meu primeiro vestibular de medicina no segundo ano do segundo grau, eu tinha 15 anos de idade. Mas eu não podia entrar para a faculdade. Então, eu tive que esperar até o terceiro ano do segundo grau. E aí eu passei em alguns vestibulares no Brasil e acabei optando por ficar em Goiânia, que é minha cidade natal, enfim. Até porque eu confesso para você que aos 16 anos eu já não sou muito maduro hoje aos 40. Você imagina aos 16. Mas é onde eu coloco a minha pergunta. Assim, a gente tem que decidir por esse tipo de carreira muito cedo. Sim, e é por isso que eu falo, assim, todo mundo tem essa ideia de que não, medicina é vocação. Cara, sinceramente, na idade que eu escolhi ser médico, eu não tinha a menor ideia do que era ser médico. Nem do que era ter vocação para alguma coisa. Minha vocação naquela época era jogar basquete. Se perguntar para um garoto de 16 anos qual é a sua vocação... hoje em dia os meninos devem jogar aqueles joguinhos online e tal, mas na minha época era jogar basquete, era treinar, malhar. Era isso que eu gostava de fazer. Então, assim, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, de como as coisas iam acontecer. E foi parecido também, que é o segundo momento mais importante da vida do médico, é a hora de decidir a residência. Uhum. Eu tinha muito claro para mim o que eu não queria. O que você não queria na época do vestibular? O que eu não queria de jeito nenhum na época do vestibular? Porra.
eu não queria a profissão do meu pai é médico veterinário, não queria ser veterinário de jeito nenhum, não era pra mim, eu não... Mas isso é porque você é contra os animais, porque você é médico do mesmo jeito. Não é que eu sou contra os animais, cara, é porque Tô brincando, gente. Vive os mexer- animais, todo mundo aqui gosta e tem animal de estimação. Vamos lá. Mexer com bicho não é comigo, não é minha praia. E mais engraçado ainda, meu pai é um veterinário de bancada, ele é cientista, né? Ele não mexe com vaquinha ou com cachorrinho, ele é pesquisador. Mas eu tinha isso claro para mim, que eu não faria isso. Eu não seguiria também a profissão da minha mãe, que é bióloga. Minha mãe também é uma bióloga de bancada, pesquisadora. Eu não queria ser engenheiro de jeito, assim, na época, não engenheiro assim, tipo civil ou elétrico. Né? Apesar de estar fazendo as provas por ITA, eu queria mais um negócio relacionado à eletrônica, computador, essas coisas assim. Mas eu não queria especificamente essa parte Não, de jeito Mas nenhum. ambos seus pais eram professores também, não? Sim, meu pai é professor, minha mãe não. Minha mãe trabalhava na área técnica da universidade. Que mais que na época não queria de jeito nenhum? Boa parte dos cursos da área de humanas não me interessava Direito. muito. Direito foi aventado, assim, uma época, até falei, vou fazer a prova. Eu falei, não vou não. vou não. Pensava eu assim, já tem muito advogado no mundo, né? Diz que piada de mau gosto, né? Mas você sabe o que são 10 advogados no fundo do mar? Um bom começo. Brincadeira. Todos os meus amigos advogados que moram no meu coração, brincadeira, piada de mau gosto. Mas assim, ficava sempre naquela, eu quero mexer talvez com medicina, que está ali dentro da área de biologia. Considerei fazer direito, engenharia eu não queria nem elétrica, nem civil, porque não era um negócio muito assim da minha praia. Na minha época, as profissões da tecnologia da informação estavam nascendo, né? Então, eu não tinha muita afinidade assim com linguagem de programação, essas coisas assim. Mas a gente pegou a computação crescendo, né? Na nossa adolescência, a gente pegou os computadores chegando, a internet se popularizando. A gente é da época da internet de escada. A gente imagina que tragédia. escada. Você conheceu isso, Tiagão? Internet de escada? Mas só conheceu, né? Você não teve que usar. Ele tinha acho que 2, 3 anos de idade. Tava de fralda aí. Era. Então. Então, e assim, eu falo isso porque o ambiente que a gente tinha nessa época, que mid-90s, né? A gente estava no meio dos anos 90, né? 99, no meu caso. No seu 91. 96. Ok. E assim, todo mundo tinha aquela pegada de, poxa, é isso aqui que é legal, a computação, a informática que está chegando. E aí você quis ir pro ITA para mexer com o computador. Cara, queria, mas aí... Isso me traz lembranças. E teve uma coisa muito engraçada nessa época, assim, de vestibular, que foi quando foi desenvolvido o PAS da UNB, que são aquelas provas seriadas e tal. Eu fui a primeira turma que fez o PAS. E eu lembro que no terceiro ano você tinha que definir qual curso que você ia fazer, né? E aí eu falei, a turma de medicina da UNB é pequena, são poucos alunos. Falei, rapaz, tem tanta gente querendo medicina na UNB, acho que eu não vou dar conta de passar, não. Eu vou mudar a minha escolha aqui. Aí, olha só o que eu fiz. Eu coloquei para relações internacionais. Opa, nada a ver. Falei, deve ser legal, né? Você trabalhar ali em embaixada e tal, ter a chance de viajar, conhecer o mundo. A gente é muito... a gente é muito idealista, né? Quando mais jovem. Falei, deve ser legal, de repente, trabalhar com isso, viajar bastante, conhecer o mundo. Mas vou colocar relações internacionais. Passei. Olha só. Aí olha que interessante, né? No dia de vir fazer a inscrição aqui em Brasília, para quem não sabe, a gente grava o podcast em Brasília. Eu lembro disso, cara, como se fosse agora. Eu tava com o papai no carro. A gente estava tirando o carro da garagem para vir para cá. E sintonizado na rádio, esperando. Para quem não conhece, gente, existe um negócio chamado rádio, que dava informação, assim,
É bacana, é tipo a internet dos dias de hoje, mas você sintoniza as estações. Assim, Ainda tem, doutor Alessandro do futuro. Ainda tem. Ainda tem. Vamos lá. Ainda tem, é porque a gente vê umas publicações assim, que o povo fala do trabalho presencial arcaico, né? Eu fico preocupado. É verdade. Aí, cara, no rádio, começou a sair o resultado do vestibular. E medicina é o curso mais concorrido, logo ele é o primeiro a ser... Eu nem sei se ainda sai no rádio hoje em dia, faço a menor ideia, cara, mas como... Não sai. Nosso sai mais, né? assessor para assuntos atuais acaba de dizer nosso assessor que não. para a modernidade, que é o Tiago. Não tem mais. Então, o que aconteceu? Meu pai sintonizou, acho que era a rádio universitária, se eu não me engano. Meu pai também ouviu pelo rádio. E a minha espera é curta, né? Uma vez que meu nome começa com a primeira letra do alfabeto. Ok, nossa. Então, a minha agonia é bem curtinha. Cara, meu pai tirou o carro da garagem, a gente estava no portão de casa. E... tinha um outro Alessandro, que foi meu colega de turma. Alessandro, eu falei, ih, não sou eu, não. Aí na sequência foi Alessandro, falou meu nome. Aí meu pai falou, e agora? Você vai para Brasília ou você fica aqui? Falei, rapaz, 16 aninhos de idade, juízo zero, sair da casa de mamãe? Jamais, vamos fazer medicina aqui. Mas Foi assim que as relações internacionais perderam um grande expoente. Um garoto prodígio. Já pensou? Que resolveu ficar no UFG, em Goiânia. Na melhor universidade do Brasil, é o UFG, porque lá eles são capazes de ensinar medicina ao goiano. Isso é um negócio sensacional. Você entendeu? Eu aprendi essa piada com um professor meu, que era de São Paulo. No começo eu ficava puto, hoje em dia eu acho ela ótima. Você pode falar. Posso, nascido e criado lá. Esses dias eu encontrei um professor de lá, gente boníssima. Eu comentei essa piada, ele morreu de rir. Falou assim, agora eu vou contar para meus alunos todos. Isso é bom demais. Quem fez essa primeira... Quem me falou isso a primeira vez foi um professor que não era de lá. Eu falei, rapaz, os caras são foda mesmo. Viu? Mas os goianos vão dominar o mundo, você pode ter certeza. Vai. Enfim, nessa história, cara... vamos ficar aqui. Fiquei. Mas eu quis largar a faculdade de medicina. No terceiro ano. No terceiro ano? No terceiro ano? No terceiro ano. Peraí, você já tinha passado pelo ciclo básico. Já. Não, mas no final do segundo ano, no início do terceiro, assim, eu não tinha... Você queria largar ou trancar para tirar um sabático? Não. Eu queria largar. Assim, vou largar, vou fazer direito. Esse é o Alessandro com 18 anos de idade, resolvendo que a medicina não era para ele. Mas o processo de tomada de decisão, assim, larga, não larga, foi muito facilitado pelo meu pai. Meu pai é um ser humano fantástico. Meu pai virou para mim e falou assim, olha, meu filho, eu acho sensacional que você queira mudar a sua vida, mas nós temos um problema estrutural. Não, porque eu me programei para você ficar aqui em casa os 6 anos da faculdade de medicina. Você já fez 2, então você tem mais 4 para se formar. Então, você tem aí mais 4 anos para passar no vestibular e fazer um curso novo. Papai te banca. Acabou essa parte e já era. Segue seu caminho, meu jovem. Eu falei, pai, então eu preciso repensar as minhas decisões. Quem sabe, né? Seu Albenones. Seu Albenones colocando o poder de decisão na mesa. A gente tem uma outra gíria para descrever essa situação. Né? Colocando outras coisas na mesa. Muito bem. Mas me botou no meu lugar. Terceiro ano de medicina, decidiu sair. E aí, então eu vou continuar, porque afinal de contas é melhor assim. Então, aí eu falei, então tá, vamos... Porque assim, os 2 primeiros anos da faculdade de medicina são um saco, né, bicho? Você achou? Eu achei chato pra burro. Cara, eu adorei. Nossa, eu achei um mundo velho de teoria. Você ficava doido, eu queria examinar, queria pegar no paciente, bater papo com o doente. Eu só via lâmina de histologia, eu só via aqueles mortos lá. Cara, pensa no troço tenso, é a tal da prova de anatomia. Rodou. Não, isso é fogo mesmo, é assim. Rodou. Gente, a cadeira de anatomia é tensa, para qualquer área, de saúde.
Para qualquer área de saúde, para medicina, Não, inclusive. E pensa no negócio. A Universidade Federal de Goiás... qual é a parte mais difícil dentro do estudo da anatomia humana? Aquela que o povo bota medo e a gente fica neuroanatomia, mais... porque é um inferno na Terra. Foi o que me pescou. Mas vamos lá, que eu quero saber de você. Não, a Universidade Federal de Goiás, ela tem a segunda maior carga horária de anatomia da humanidade. Você sabia disso? Não. É sensacional. Não. Eles têm a segunda maior carga horária de anatomia da humanidade. Perde, sabe pra quem? Pra uma escola de anatomia lá na Europa. Só. Só. E é uma escola de anatomia, não é uma escola de medicina, não. Nossa, então de escola de medicina é a que ganha. É a que ganha. É um negócio sinistro, assim. Caramba. Mas o que Nossa Senhora. na minha imaturidade, né? Afinal de contas, eu era um moleque fazendo medicina. E eu achava que você ia chegar lá, ganhar um esteto, ganhar um jalequinho e já sair mandando ver. Carimbando e passando receita. Não, cara, você vai pro básico, você volta, é um retrocesso, você vai estudar o basicão do basicão, você vai pra bioquímica, você vai pra biofísica, bicho, pensa Vamos numa dar uma matéria... descrição rápida para quem está ouvindo a gente e não conhece como é o curso de medicina. São 6 anos. O que a gente chama de ciclo básico são ciências Básicas, como o próprio nome. Para poder entender a fisiologia, para poder entender o mecanismo do corpo humano. Então a gente vai aprender bioquímica, a gente vai aprender anatomia, a gente vai aprender daqui a um pouco fisiologia, né? O que mais? Histologia. Farmacologia. Imunologia, que tudo que a gente aprendeu já não vale porra nenhuma, já mudou tudo. Assim, mais de 50% do que a gente já estudou na faculdade já era. Ficou para trás. E provavelmente os 50% que sobraram deve ser quase tudo anatomia. Que essa não muda tão rápido. Assim, eu lembro que eu estava muito desanimado com essa história do básico, assim, porque eram coisas assim que você fala assim, Senhor, para quê? Sabe, assim, mas acho que era muita ansiedade da minha pessoinha aqui na época, e muita falta de maturidade também para entender como é que a banda tocava. É difícil pensar hoje numa pessoa de 16 anos como se inserindo num ambiente desse. Não é fácil. Não foi fácil. Não foi para mim, não foi para você. Não, foi muito... assim... Não é para ninguém. Hoje, graças a Deus, beleza, foi bom... importantíssimo para minha formação, mas assim, talvez se eu tivesse entrado um pouco mais velho, eu teria sofrido menos, me estressado menos, ficado menos ansioso com as coisas. Mas assim... A gente nunca vai saber. Não, nem quero saber. Não voltaria no tempo por conta disso, sabe? Não mudaria suas escolhas? De jeito nenhum. Não, até porque, assim, a gente tá aqui hoje é tudo fruto das escolhas que a gente fez. Se a gente tivesse feito alguma outra escolha diferente, talvez o podcast não existisse, enfim. Eu acredito muito nessas coisas o destino é muito fruto das escolhas que você faz, assim, das pequenininhas e das grandonas, sabe? Então eu não mudaria, de jeito nenhum. E a mesma coisa aconteceu, assim, porque são grandes decisões, né? A primeira é ser médico, a segunda é o que eu vou ser dentro da medicina. Né? Qual que é o perfil em que eu me encaixo dentro da medicina? Porque a medicina é uma profissão que eu falo que tem para tudo quanto é gosto. Tem para quem gosta do paciente, tem para quem não gosta do paciente, tem para quem gosta de operar, tem para quem gosta de bater papo, tem para quem não gosta de operar, tem para quem gosta de consultório. Tem para quem gosta de estudar mais, tem para quem gosta de estudar menos. Isso aí é qualquer profissão, mas assim... É muita coisa. Tem sabe? pro hiperativo, tem pro calmo. Tem para tudo quanto é perfil. Tem para quem gosta de criança, tem para quem gosta de velho. Tem para quem não gosta dos dois. Enfim, tem para quem gosta só da parte de fazer exame. Sim. Né? Então, assim, e esse segundo momento que para mim foi o mais difícil, porque assim, 16 até 22... Uhum. E com 22 anos você vai e fala assim, é isso aqui que eu vou fazer o resto da vida. Essa é a minha função.
Essa aqui é a minha função. Então, assim, dentro eu não tenho nem noção de quantas especialidades médicas existem. Assim. A medicina é o curso mais longo dentro da faculdade e é o curso que tem a menor taxa de evasão na prática. O que quer dizer assim, é muito difícil uma pessoa que se forma em medicina depois trabalhar com alguma outra coisa que não seja a medicina. Sim. Isso acontece com alguma frequência em outras áreas, com muita frequência em outras ainda. Mas a medicina é muito difícil. Eu não vou longe, meu irmão. O meu irmão é médico veterinário. O meu irmão tem mestrado, doutorado em biologia molecular. O menino sabe clonar as coisas. Olha só. Ele trabalha hoje... E ele trabalhava... ele tava lotado no órgão público e ele estava trabalhando com agronomia, que é um negócio que não tem porra nenhuma a ver com a formação original dele. Olha só. Agora isso tá corrigido, graças a Deus. Mas, enfim, eu lembro que essa época, assim, de escolher a residência, de escolher o que eu ia ser de fato, é que foi um processo mais engraçado. Porque eu comecei pelo que não fazia de jeito nenhum. De jeito nenhum. E o que é mais engraçado ainda, quando eu entrei na faculdade, eu falava que eu queria ser neurocirurgião. Como, por exemplo, você é. Eu queria ser um neurocirurgião ou psiquiatra. Mal sabia eu que as duas áreas não tinham porra nenhuma de afinidade uma com a outra. Sim, a gente acha que tá tudo trabalhando com a mente. Mas não. Não, né? E eu lembro que eu falava para todo mundo que eu jamais seria ortopedista. Para todo mundo. Assim, não, mas o que você vai ser? Eu falei, cara, ó, quando eu entrei, né? Eu tenho certeza de que eu não vou ser ortopedista. Porque eu acreditava naquela fábula de que ortopedista era tudo burro, preguiçoso, que não tinha que estudar, não sei o quê. Podemos fazer piada sobre isso? Cara, os ortopedistas são seres humanos criados nos melhores estábulos da humanidade, você entendeu? Você não tem não tem problema com isso, entendeu? A gente tem fama de ser meio ogro mesmo. Porque em determinados momentos a gente é meio ogro. Ok. Mas eu acho que é tá meio relacionado à formação ortopédica, sabe? Assim, tem umas coisas que não tem como você explicar. Nós já estamos quase entrando na residência, então. É. Porque vai ser bom falar sobre isso, mas vamos antes puxar Mas do terceiro ano para frente foi só alegria. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Que essa é a parte clínica. Que é a parte legal da medicina, né? Quando você sai do básico. E que hora você virou a chave para ortopedia? Cara, foi muito engraçado. Eu sempre gostei muito de várias coisas. Como era a área da ortopedia na tua escola? Foi Cara, aí que você se espelhou e se inspirou? Porque a gente praticamente não roda na ortopedia no internato. O tá. internato não é uma área... A ortopedia não é uma área obrigatória no internato. E foi super engraçado, porque eu sou um sujeito meio pragmático, assim. A gente vai... Mas você buscou fazer ortopedia no internato? Não. Okay, olha que interessante. Continua sendo um mistério. Então, olha que interessante. Como é que as coisas foram acontecendo. Eu sempre gostei muito de exame físico. Eu sempre gostei muito de ver exame de imagem. E eu sempre gostei muito de operar. Então, eu preciso de uma especialidade que una essas três coisas para eu viver em paz. Cirurgia geral. Não tô afim de operar bucho. Continua. Não é comigo mexer com tripa. Não tô nada contra os meus colegas cirurgiões gerais, mas não é comigo mexer com barriga. Aí, beleza, não dá. Oftalmo é legal, mas não tem um exame físico tão rico, né? O exame físico oftalmológico, ele é basicamente, hoje em dia ele é mecanizado, né? Máquina ali, máquina aqui, máquina acolá. Ok. Né? Lógico que tem exame físico, mas assim, beleza. Aí eu falei, bom, tá, o que sobrou, hein? Eu não quero fazer geral, então, assim, todas as outras subespecialidades cirúrgicas que estão vinculadas a fazer geral, fora da jogada. Clínica médica não tem cirurgia, portanto, fora de questão. Psiquiatria, por que eu desisti da psiquiatria? Porque não é para mim. Eu sofro muito com a tal da transferência, contra-transferência. Você escuta muita história triste na psiquiatria e eu não lido bem com isso, não. Eu fico... para mim é pesado, assim, sabe? Mas eu entendo perfeitamente.
psiquiatria, também pensei em fazer psiquiatria e chega uma hora que você pensa, que você entende que a psiquiatria mexe com você também. Demais. No meu caso, assim, mexia de uma maneira que não... Que eu falei assim, cara, eu não dou conta de fazer isso com o resto da vida, não. Não dou conta. Não dou conta, assim... Então você foi excluindo. Sim, eu fui por eliminatórias. Eu não quero... Aí, neurocirurgia, eu falei, cara... Vai, você não quis ir para a escola Hogwarts de neurociências? Não, eu falei assim, bicho... Porque assim, você vai andando na faculdade, você vai adquirindo um pouco de conhecimento, entendendo as coisas. Eu falei assim, cara, esses pacientes da neurocirurgia são tudo complicado. Nossa Senhora. Vou tomar uma água uns agora. pacientes difíceis, menino. Umas doenças ruins de tratar. E assim, a gente fazia ambulatório no SUS, né? Na minha formação. Cara, você vê cada caso que você fala assim, meu Deus. Assim, esse trem aqui é danado. Você tem que ir para os fortes de coração. Não que eu não seja, mas eu falei assim, deve ter alguma coisa mais tranquila nessa caminhada, né? Aí... Ou ginecologia. Ginecologia tem bastante exame físico, tem exame de imagem, tal, não sei o quê, tem cirurgia. Eu falei, não, quer botar menino no mundo? Não. Menino não tem hora para nascer. Você entendeu? Você não tem vida. Quando eu tava... A vida do obstetra não é fácil. Quando eu tava em Ribeirão Preto, fazendo... Já tava no R5, eu escutei uma piada. R5, para quem não sabe, é o 5º ano de residência. É isso mesmo, foram 6 anos de medicina mais 5 de residência, para quem acha que ortopedista não estuda. Eu acabei fazendo o equivalente a uma residência de neurocirurgia dentro da ortopedia. Alguns fazem, não é geral da ortopedia, mas alguns fazem. E que é um grande mérito. Aí, cara, o pessoal lá fala que a tríplice coroa da loucura, lá em Ribeirão. Primeiro, fazer medicina. Segundo, fazer ginecologia e obstetrícia. E terceiro, pré-natal de alto risco. Aí Você fez o X no quadradinho falando assim, não, eu vou sofrer. Eu não vou ter tempo para nada na minha vida. Desse jeito eu não consigo. Pré-natal de alto risco, você tá doido. Só gestação complicada que você vai... Eu sei o que é gestações complicadas. Opa, você conhece. Sei. Entende bem. Então você só tá uma coisa, na, gente, na não é porque o André engravidou não, tá? Não, essa barriga não nasceu ainda. Vamos lá. Você, então, foi eliminando. Sim, e aí, para minha surpresa, quem que sobrou? Ortopedia. Falei, cara, ortopedia é uma. Patologia, essas coisas assim, rádio, nada. Cara, sempre achei rádio legal, mas assim, confesso para você que na época eu não passaria para residência de rádio. É mesmo? Pelo tanto que eu tinha estudado. Não, eu falei, cara, eu não vou nem inventar de fazer rádio. Radiologia sempre foi uma residência concorrida também. Acho que é até hoje. Né? Rádio, oftalmo, torrino. Eu sei que... Aí eu falei, pô, mas ortopedia, será que esse negócio é bom? Aí que eu fui me tocar, isso já meio avançado no internato. Falei, pô, eu tenho que acompanhar alguém. Aí acompanhei alguns plantões e tal, achei bacana, bicho. Porque tinha muito exame físico, tinha a parte da cirurgia, você tinha que aprender a ver os exames para ver as fraturas, para ver... Falei, cara, vai ser isso aqui. Que legal. Vai ser isso aqui. E eu lembro, assim, que eu sempre muito pragmático, eu falei, bom, ortopedia é um negócio que tem mais ou menos tudo que eu gosto, e eu sei que eu passo na prova de residência. E os pacientes não são tão complicados quanto a neuro? Cara, de jeito nenhum. Normalmente, você achava isso naquela época. Mas normalmente, o paciente ortopédico, ele é rígido. É uma pessoa saudável, que tá com um tendão inflamado, tá com uma musculatura contraturada. O paciente ortopédico mais complicado, da dor crônica, esse aí, ele hoje pode ser chamado de paciente ortopédico. Mas 5, 10 anos atrás... O entendimento mudou muito. Nossa, o ortopedista, a gente pode falar ortopedista médio, não queria nem ouvir falar desse paciente. Isso é algo que a gente tem que abordar também em um outro momento, né? Como essas coisas, como a abordagem do paciente com dor crônica mudou ao longo do tempo. Então você entrou para fazer ortopedia raiz. Eu entrei... ortopedia raiz. Raiz, assim. Onde você fez a residência? Eu comecei no Hugo, no Hospital de Urgências de Goiânia, mas ele não era credenciado
o serviço de residência não era credenciado junto à SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E eu tinha passado aqui em Brasília, no Hospital Regional do Gama, que tinha um serviço que era credenciado junto à SBOT. Qual que é a importância disso? Quando o serviço não é credenciado, você não pode fazer a prova de título. Ah, não? Mesmo depois de um tempo de Depois prática? de um tempo pode, mas aí é pré-requisito para você entrar no serviço de subespecialidade você ter a prova de título, você ter o título. Entendi. Então Então, isso eu ia não- dificultar a sua vida. Eu não poderia fazer sub, por exemplo. Tá. Eu não poderia ter feito cirurgia da mão. Aí você se mudou do Hugo pro HRG. Aí quando eu fui chamado aqui, que eu não fui na primeira leva, vamos dizer assim. Um amigo meu que já estava fazendo a residência aqui, o Vinícius. Pô, abração, Vinícius. Ele me ligou. Falou, Lê, larga essa porra aí, vem pra cá. Esse negócio ainda é credenciado, não sei o que. Hoje em dia, cara, o serviço do Hugo é credenciado. Tem excelentes profissionais lá. Alguns, inclusive, que fizeram parte da minha formação lá, estão aqui em Brasília hoje. Fiz muito bacana. E aí, cara, fiquei lá no Hospital do Gama como residente durante 3 anos. A residência de ortopedia básica, ela dura 3 anos. Então, você faz os 6 da faculdade de medicina, mais 3 de ortopedia. Estão querendo jogar para 4 agora. Ah, é? Então. Eu não sei o que os caras vão Eu tô aqui pensando, será que vão arrumar passar em mais um ano, mas estão querendo a colocar para neurocirurgia 4. vão passar para 6 também daqui a pouco? Não duvido. Mas enfim, continue. E aí, ao final da residência básica de ortopedia, você pode optar por ficar como ortopedista generalista. Como foram esses 3 anos de ortopedia? Foi o que você imaginava? Nunca na vida. Nunca na vida. Não, você imagina unicórnios, arco-íris, alegria, plantões tranquilos, atendimento organizado. No caso das eu tô imaginando um unicórnio ortopedista aqui na minha Cara, cabeça. você não não, tá muito é- bonito não, mas tudo bem. Assim, a gente sempre fica com uma imagem muito idílica da coisa, né? De que você está num serviço relativamente grande, que tem um volume muito bom e que você vai ter sessões clínicas maravilhosas, discussão de caso Vou tomar uma água. à beira do leito e visita de 2, 3 horas e tal. Não, meu amigo, você está ali para tocar o serviço. A gente trabalha, né? Para um Muito, caralho. Muito. Você entendeu? Eu lembro, assim, de épocas no hospital que a gente passava 80 pacientes num dia. Nossa senhora. Isso paciente internado. Mas o volume ortopédico de atendimento é muito alto mesmo. Em todo lugar da... Era um negócio assim... Cara, pra vocês entenderem, passar 80 pacientes num dia é um negócio... Quantos residentes vocês eram? Na minha época, 4 por ano, né? Então, nós éramos 12. Mas, É assim... muita gente. É pouco. Não, tá. É muita gente, mas é pouco pro serviço. Exatamente. Entendi. Você imagina, Perfeito. 80, cara, 80... E plantão era quantos? Sendo- Simultâneos? 2? Cara, eu não Um só. eu preciso dar uma olhada. Não, tinha uma concentração muito grande de residentes no pronto-socorro e no centro cirúrgico. A enfermaria, o ambulatório ficavam com menos residentes por razões óbvias, né? A demanda ali é menor e os contratados do hospital meio que resolviam essa demanda. Mas, porra, era atendimento. A gente lembra até com Valendo. uma certa dor. Nossa senhora. Mas, assim, É. e é muito engraçado, cara, porque ortopedia... Engraçado, não, pelo amor de Deus, mas é muito... Acho que sui generis é a palavra. A ortopedia, principalmente no pronto-socorro, é uma especialidade médica que não é nem um pouco delicada. É mais ou menos assim, olha aqui, meu senhor, nós precisamos colocar seu braço no lugar. Ok. Nós vamos ali dar uma puxadinha. Você entendeu? Certo. E no começo, assim, porra, eu meninão, não sabia nem para que lado meu nariz estava apontando na época. No começo eu fiquei meio assim, falei, caralho, que negócio bruto, que negócio Isso você tinha 22 anos. 22 para 23. 22 para 23. E aí você fica meio assim, nu. Aí, pô, você vai se adaptando, você vai entendendo como é que o serviço funciona e tal, e a vida, graças a Deus, seguiu. Operei
para caramba. Esperei muito mesmo. Assim, o serviço de ortopedia lá sempre teve um volume muito grande e, graças a Deus, sempre teve pessoas dispostas a me ensinar. Por mais que eu fosse um residente de vez em quando, assim, que enchesse muito o saco, sabe? Não, eu era meio... O que você quer dizer com isso? Eu era Vamos lá. eu era aquele cara chato, questionador, sabe? Enjoadinho. Mas por que é assim? Por que não é assado? Gostava de perguntar. Eu acho que era o início do mimimi. Era muito chato. Deixa disso, cara. Tu era curioso, e aí? E perguntava isso, aquilo, e carga horária, piriri, parará, pororó, enfim. Mas nunca fui um sujeito, assim, de barrigar as coisas, né? Okay. A gente tem esse termo dentro da medicina. Nunca fui de empurrar. Sempre que eu tinha uma missão para fazer, eu tentava cumprir. E, assim, foi uma época bacana nesse sentido, assim. Teve gente muito empenhada em me ensinar, sabe? Eu sou extremamente grato a todas essas pessoas que tiraram o tempinho delas ali para virar e falar assim, meu filho, o acesso é assim, você segura no perfurador é assim, se você segurar errado no perfurador vai dar problema, você coloca o parafuso assim e, pasmem, tem técnica para colocar o parafuso que se você colocar errado o osso não cola. Tô aqui imaginando. Foi uma época, assim, que foi muito bacana, porque o exame físico da ortopedia, para mim, é o mais rico que tem dentro da medicina. Ok. É o mais rico, porque cada articulação tem um monte de particularidade, tem um monte de teste. Cada ligamentozinho tem teste, cada tendãozinho tem teste específico. E vocês adoram um epônimo que eu nunca vi. É tipo a neurocirurgia. Não, tem menos. A ortopedia tem mais. Não sei, mas tem. Epônimo, gente, é quando você... Você batiza alguma coisa. Você batiza, mas você batiza por um nome que não tem nada a ver. Você está homenageando uma pessoa. Então, tendinite de De Quervain. O que ela diz? Não diz nada. Ela diz que a tendinite é no... Não tem, não diz nada. No primeiro compartimento aqui, Então, é isso. Ela deveria se chamar tendinite do primeiro compartimento. Mas não é assim. Mas ela chama tendinite de De Quervain. É igual, por exemplo, teste do ombro, teste de Nier, teste de Pat, teste de Job. Devia chamar teste do Supra, teste do Infra, né? Ok, mas então, não é assim que funciona. Não é porque a medicina resolveu homenagear os seus baluartes, não, mas na ortopedia dificultando o aprendizado. Tem. E é super interessante, né? Porque todo mundo fala assim, que o ortopedista tem a fama de ser preguiçoso, burro, né? Sejamos honestos. A gente tem essa má fama. Cara, a prova de título da ortopedia é a mais difícil e aqui tem o maior índice de reprovação de todas as especialidades médicas e o nosso modelo de prova é usado e replicado por outras especialidades para fazer prova de título. Mas, assim, me corrige porque eu não sei se essa informação é verdadeira. A SBOT faz reprovação linear, não é isso? Cara, não sei. Tantos por cento tem que ser reprovado? Não, necessariamente não, mas a média é 30%. 30% reprova. É muita gente, cara. É muito. Eu não sei dizer qual é a taxa na neurocirurgia. Também não vou dizer... E aí você fica dizendo, não, reprova muito porque ortopedista é burro. Não, cara, a prova é difícil. Não, a prova é sim. A prova da SBOT é bastante... Se você vai a um ortopedista e o cara tem o título da SBOT, isso já é alguma coisa bastante relevante, né? A prova... São 3 dias de prova, pra você ter uma ideia. Um dia de prova teórica, um dia de prova de exame físico, e um dia de prova de habilidades específicas. Então, você tem que suturar, você tem que mostrar como é que monta um artroscópio, você tem que demonstrar uma cirurgia de osteossíntese, como usar parafuso, como colocar uma haste. Não é melzinho na chupeta, não. Não é só você ir lá e terminar a residência Bom, e aí, vamos lá. Você já teve a escolha da medicina, você já entrou para a faculdade de medicina, você... foi para ortopedia, mas não parou aí. Não, eu fiz cirurgia da mão depois, porque eu achei que tava pouco. Cirurgia da mão. Você escolheu cirurgia da mão antes ou depois de terminar a ortopedia? Não, foi do R2 para R3. Eu queria fazer um R4, falei, vou fazer mão. Mas assim... Mas que não foi só um R4. Não, R4 é um ano de mão e um ano de micro, né, na verdade. Então são Você R4 acabou fazendo os dois R5, ao mesmo tempo, R4 e R5. Mas
eu sempre me fascinou muito a anatomia da mão, a dificuldade técnica envolvida em dissecar, arterinha de secar, os nervos que são muito bem, jogou a comida no chão. Continue. Muito bem. Todo castigo pro gordo é pouco. Mas eu sempre gostei muito de operar mão, membro superior de uma maneira geral. E aí falei, bom, vou fazer minha subespecialização, vou fazer mão. E eu sempre achei muito bacana, porque você tá ali mexendo com nervo. Eu gosto de cirurgia de nervo periférico. Gosto muito. Mas na ortopedia, a subespecialidade que mais mexe com o nervo periférico é a de mão? É a única que mexe. Assim, é? Lesionou o tibial. Quem vai refazer ele é o cirurgião de mão, não é o cirurgião de membro inferior. Por causa da formação em microcirurgia, especificamente, né? Tá, não, interessante, eu tô querendo entender. A neurocirurgia tem problemas aí também com a questão de abordagem do nervo periférico, mas é porque são especialidades diferentes. Mas é tipo uma sub dentro da neuro, não é? Assim, nervo cirurgia periférico? de nervo periférico. Também. Ok. Mas vamos lá. Cirurgia da mão, você não fez cirurgia da mão nem em Brasília, nem em Goiânia. Não, eu fui para Ribeirão Preto. Fiquei lá na Faculdade de Medicina da USP. Você se mandou lá para Ribeirão para fazer a prova. Não tinha serviço de cirurgia da mão aqui no Centro-Oeste na época. Como foi? A prova foi super engraçada. Pensa, né? Gente, provas de residência médicas são cercadas de folclore. Algumas histórias provavelmente foram reais, a gente não sabe a origem, mas a gente tem desde histórias que falam, por exemplo, que na prova você tem que acertar qual o sabor de pizza que o chefe gosta mais. E se você acertar... Não, cara. Então, esse é o folclore. Esse é o folclore. Mas na realidade... O que aconteceu de engraçado nessa prova foi o seguinte. Eu cheguei para fazer a prova, me sentei na sala e o ar-condicionado da sala foi na Unip, lá em Ribeirão Preto. O ar-condicionado da sala, cara, tava goteirando em cima de mim. E as cadeiras eram todas marcadas. E assim, tava goteirando, eu sentei na cadeira e... Falei, caralho, velho, tem que fazer uma prova com a goteira, nível hard de dificuldade, né? Aí eu chamei o fiscal de prova, falei, ô bicho, tá ruim aqui, tá caindo água em mim. Aí o cara falou, não, senta ali na frente. E a faculdade tinha aquele tabladão para o professor. Eu ali na frente, era no tablado. Aí eu falei, beleza. Sentei ali, fiz minha prova. E eu terminei a prova antes do tempo limite para que você pode sair com o caderno de prova. Eu terminei a prova, pus meu óculos de sol e tô sentado esperando dar o horário para você poder sair da sala. Já fiz prova contigo, eu imagino assim. Porque, Ok, vamos lá. Gente, vocês nunca façam prova na mesma sala que o André. Não, hoje o assunto é você. Não, mas deixa eu... Eu vou contar essa história depois que eu terminar essa aqui. Aí, cara, deu horário pra você poder sair da... Porque aconteceu a mesma coisa. Eu terminei a prova e esse infeliz aqui continuou fazendo. Você entendeu? E ele não sabe fazer prova em silêncio. Ele fica lendo a prova em voz baixa, então parece que tem um espírito atrás de você. Por exemplo... Vontade que eu tinha de matar, mas como eu já tinha terminado a prova, não fez diferença. Mas voltando à história dessa prova de residência... Lá está você de óculos escuros, sentado no tablado do professor. De óculos sentado ali, aí deu tempo, eu só entreguei o gabarito pro fiscal e me piquei. Aí eu saí, passou uns... na época, minha mãe foi comigo na prova, liguei pra minha mãe, pode me buscar que eu já terminei. Aí saiu uma outra pessoa. E... Um outro colega, né, que tava fazendo a prova também. Aí ele falou, rapaz, eu achei que você era fiscal, cara. Eu achei que você era fiscal da prova, que você tava lá olhando todo mundo. Que susto que eu tomei na hora que você saiu, entregou o gabarito e vazou. E o que foi mais legal? Ele fez a prova para cirurgia da mão, nós dois passamos. Olha só. E nós dois fomos colega de residência nos 2 próximos anos. Colega, amigão meu, daqui Dirceu. também? Tá lá no Amapá, o Dirceu. Olha só.
Lá no Amapá. Gente finíssima, cara. Abraço pro Disseu. Mas abraço pro Dr. Disseu. Cara, mas pensa. Agora, essa história, bicho, eu e do André fazendo prova na mesma sala é terrível. Fica pra depois. Fica pra depois. Se eu não. Beleza, eu conto ela no final, porque é a outra especialização que eu fiz. Sim, é verdade. Não tem problema nenhum, nós vamos continuar. Lá. 2 anos de residência médica em Ribeirão Preto. E mais 2 anos de mestrado. Aí um foi lá e um foi fora. Eu fiz mestrado lá. Fora eu já não estava em Ribeirão. Em Brasília. Já. Eu já estava em Brasília. Esse outro ano foi só escrevendo a monografia. Cara, então você ficou os 2 anos de residência, mais um terceiro ano mas aí eu já tinha ao mestrado. No R5 eu fiz todos os créditos. Então, o ano que eu estava aqui, eu estava só escrevendo, fazendo experimento. Não, mas então, pera. O R4 foi lá, o R5 foi lá. O R5 foi casado com o primeiro ano do mestrado. Exato. Ah, entendi. Aí, o que seria o R6, na verdade, você já estava aqui trabalhando e terminando o mestrado. Exato. Legal. E aí você fez o mestrado por Ribeirão Preto. Mas eu sei, por acaso, que nessa época o bichinho do ultrassom já tinha me mordido. Não, mas o ultrassom vem bem depois, hein? Assim, efetivamente... Tudo bem, o meu projeto de mestrado, minha tese de mestrado é sobre ultrassonometria. Então já tô que é a avaliação da velocidade do ultrassom na água para avaliação de densidade mineral óssea dentro da ortopedia. Legal. Eu sou... Funciona? Funciona. Mas, como dizem todos os artigos da atualidade, mais estudos são necessários para validar o método. Mas funciona e funciona muito bem. Mas vejam a verdade vindo à tona. Seu casamento com as ondas ultrassonográficas aí... Começou no mestrado, assim. Mas ultrassom de fato, porque aquilo era ultrassonometria, era um tipo de ultrassom, né? A ultrassonografia começa mais para frente. Aí vim para Brasília, né? Terminou a residência, vim para Brasília. Mentira minha. Terminou a residência, eu me casei. Opa! Me casei. Nasce, cresce, reproduz, morre, né? Para reproduzir tem que estar casado. Do jeito que eu fui criado. Hoje em dia o povo reproduz sem casar. Aí me casei, tentei voltar para Goiânia. Tentei voltar para minha cidade natal. Movimento natural. Deu ruim. Sério? Deu. O mercado lá em Goiânia é danado para médico. Assim, você tem que estar inserido no contexto de lá e eu não estava. Estava fora há muitos anos, então eles dão preferência para quem está... 3 anos de residência, Deixa de ortopedia. o brinquedo aqui. 3 anos de residência de ortopedia, mais 2 anos de residência de cirurgia de mão. Você estava 5 anos fora da cidade. Foi difícil voltar. Foi. E eu já era concursado aqui em Brasília, então eu ficava Goiânia, Brasília, Goiânia, Brasília, Goiânia, Brasília, Goiânia, Brasília. Aí surgiram oportunidades em Brasília. Eu falei, então vamos trabalhar em Brasília. Acabei me mudando e tal, vim trabalhar aqui, trabalhar como ortopedista, né? Fazia muito PS e tentando organizar um consultório. Só que chegou um momento nessa história do pronto-socorro e consultório que aí a vida de adulto começa a acontecer, né? Você larga Você começa a ter problemas de gente grande, né? Uma gestação trigemelar, por exemplo. Fale mais sobre isso. Né? Mas assim, o que aconteceu? Minha filha teve um problema de saúde. Que ano era esse? Isso era 2013, 14. E ela precisou de fazer uma cirurgia muito grande e eu me toquei que se eu continuasse fazendo pronto-socorro, talvez eu não fosse capaz de assistir ela da melhor maneira possível. E aquela história, foi uma neurocirurgia, né? Então, você sabe que entra uma criança em sala. Você não sabe se sai a mesma criança ou se ela sai customizada da sala de cirurgia, né? Verdade seja dita. Então, eu falei, cara... eu já queria sair do pronto-socorro. A rotina de pronto-socorro é muito pesada. Então, o fato da Maiarinha precisar de ser submetida à cirurgia foi só o peteleco final aí que faltava para eu sair, de fato, da vida do pronto-socorro. E nessa época que eu comecei a me interessar pelo ultrassom, porque eu falava assim, cara, eu vou fazer o consultório, mas eu preciso... Porque assim, você ganha X no pronto-socorro, eu precisava de ganhar mais ou menos os mesmos X. Eu falei, como é que eu posso melhorar o que a gente chama de ticket médio, né, do paciente
uma consulta, e como é que isso agrega, como é que eu melhoro também o meu atendimento, para o paciente se fidelizar a mim. Eu vou interromper porque nessa hora é muito importante. Eu conheço diversas histórias e posso falar com muita tranquilidade que, assim, a gente sempre passa por esse momento de dilema em que você vai fazer algum movimento na vida e você se preocupa em fazer esse movimento de forma a manter subsistência da casa, manter rendimento, manter condição, nível de vida, etc. e tal. Mas o que é importante, e eu coloco, o movimento que o Alessandro fez, que ele vai contar sobre usar ultrassonografia, sobre dor e tudo, ele é um movimento que agregou muito valor ao tratamento. Sim. E eu não estou falando de valor financeiro. Não, melhora demais o que você faz, cara. É isso. Lógico, gente, ninguém aqui nasceu ontem. Lógico que você vai ser melhor remunerado por conta disso. Mas se você não for um cara bom, não for treinado e não for dedicado naquilo que você faz, não adianta. Você pode ter o melhor ultrassom do planeta. Ele na sua mão não vale nada. Você treina para fazer o melhor serviço. O resto é consequência. Então, aí nessa época, assim, foi uma transição muito louca. Eu tenho muito a agradecer a alguns amigos, assim, que viraram e falaram assim, não, Alessandro, ó, vem aqui, vem trabalhar com a gente que você vai ser acolhido, você entendeu? Tem muito a agradecer o meu sócio, que virou e falou assim, vamos embarcar numa aventura aqui, vamos montar o nosso espaço. Que, graças a Deus deu certo. Vocês se conheceram no hospital? Né? Não, cara, a gente... Essa história que fica... Okay. Merece um podcast inteiro, merece inclusive chamar ele aqui. Mas a gente se conheceu na juventude, em Goiânia, depois a gente se reencontrou, eu, residente, ele interno, e daí pra frente. Eu falo que é o meu relacionamento mais longo, okay. Ganhando até do meu casamento, você entendeu? A gente okay. É amigo e tá junto há mais tempo. Mas enfim, o que aconteceu nessa época? Largamos, vamos mexer com ultrassom. Falei, bom, vamos fazer um curso. Uhum. Aí, eu voltei para Ribeirão. Fiz um curso de ultrassom lá em Ribeirão. E foi super interessante, porque assim... Ah, você já tinha feito mestrado, então? Já. Você voltou a Ribeirão só para fazer o curso, fiquei lá uma semana. O curso é de uma semana. Aí, tinha eu e mais um ortopedista no curso, e o resto era tudo radiologista. Tinha tipo um radiologista e clínico geral que quer fazer ultrassom musculoesquelético, né? E foi super interessante, porque assim... Na aula de anatomia, você está cansado de ver as coisas abertas, né? O ortopedista vê tudo aberto, tudo bonitinho ali. Então, na hora que ia para o paciente, os meninos da radiologia tinham uma dificuldade danada. Eu falei, mas qual tendão é esse? Eu falei, não, filho, é assim. Você está acostumado com a anatomia cirúrgica, né? Porque você está vendo o negócio aberto o tempo inteiro. Então, você tem aquela imagem montada na tua cabeça. Eu falei, e foi nessa época que eu entendi. Eu falei, cara, o ultrassom é um negócio... Porque até então eu tinha um preconceito danado com ultrassom. Vou ser bem honesto com você. Porque a gente, enquanto médico assistente, ortopedista assistente, você recebe o laudo do ultrassom, 5 fotinhos, e a impressão de quem fez o exame. Que estática. Exato. Então, quando eu fui fazer o curso, que eu vi que aquilo podia ser dinâmico e que eu entendia bem demais aquelas imagens ali, falei, cara, isso aqui tem futuro. Esse aqui é um caminho legal a se seguir. E aí, lá fomos nós mexer com ultrassom. Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com a termografia, que eu acho que merece um podcast inteiro só pra gente... A gente já até falou. Pra gente falar de termografia. Então, eu fiz ultrassom, fiz a termografia, e aí, na pós-graduação de termografia, a gente falava muito de dor. Eu falei, cara, não adianta eu fazer ultrassom, fazer termografia e não saber tratar a dor direito. Porque na ortopedia, gente, a gente aprende a tratar lesões do sistema músculo-esquelético, mas a dor enquanto doença, patologia, não é uma coisa que a gente aprende de grade. Até 2 anos atrás, inclusive, não existia o comitê de dor da SBOT. Não, mentira minha. Tem 4 anos o comitê de dor da SBOT. Então, até 4 ou 5 anos atrás, você não tinha o comitê. Então, assim, não era uma coisa que era obrigatória do ensino da ortopedia. Hoje já é e tal, e a ortopedia tá
está tendo um papel importante aí para o estudo da dor e para tratamento. Então, assim, hoje é uma realidade completamente diferente de 10, 15 anos atrás, que foi a época que eu comecei a mexer com essas coisas. 10 anos, para ser exato. Mayara faz 9 agora, é isso mesmo, 10 anos. Então, ultrassom, termografia, e aí, vamos fazer pós-graduação de quê? Dor. Então, lá fomos nós. E nessa história de fazer a pós-graduação de dor e continuando a minha formação de ultrassonografista e aí já intervencionista, né? O ultrassonografista intervencionista, ele faz procedimentos direcionados para o tratamento da dor com auxílio do ultrassom. Eu conheci esse jovem aqui, ó. A gente se conheceu num curso lá em Campinas. Eu confesso para você que eu não me lembro o ano. 2000 e alguma coisa. 17. 17? Foi 16, não? O final de 16. Mas, final enfim, de 16. confesso que eu não me lembro. No final de 16. E aí, ano passado, ano retrasado, 2020? A prova? 2020. E aí, 2020, já depois de ter terminado a pós-graduação de dor e a pós-graduação de doenças osteometabólicas, então, assim, eu gosto de estudar para caralho. Gosto muito do que eu faço, eu sou extremamente feliz e realizado dentro da ortopedia. Eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, enquanto subespecialidade médica, né? 2020 a gente resolveu fazer a prova de título da dor. Foi quando eu te ajudei. E essa é mais uma... ajudou. Eu te ajudei. Tava pra jogar uma lixeira nesse menino. Eu fiquei falando assim... Cara, se eu quisesse copiar a prova do André, eu tinha copiado. Porque sou uma pessoa muito convicta das minhas escolhas, entendeu? Bicho, é impossível fazer. Se você tem TDAH, você não faz prova perto do André de jeito nenhum. Você sabe que minha esposa briga comigo até hoje por causa disso. Justíssimo. Como que você atrapalhou a prova? Não me atrapalhou. Porque quando eu tô fazendo prova, eu tenho hiperfoco. Eu só percebi essa reza nas minhas costas quando eu já tinha terminado a prova. Como o nome, como a ordem, os assentos eram em ordem alfabética, então a gente ficou perto. Não, perto não, você ficou atrás de mim. Você ficou perto não, você ficou atrás de mim. E aí a gente fez a prova e eu tenho essa... Não, vocês não sabem, mas cara, eu não achava que alguém estava ouvindo, eu estava só falando baixinho. Tá, então agora tá em rede mundial. As pessoas te ouvem, meu jovem, quando você tá lendo a prova em voz baixa. Ok. Cara, foi muito engraçado, porque prova ou você sabe ou você não sabe. Não adianta você ficar ali lendo e relendo a questão, porque a resposta não vai pipocar na sua controvérsias. Frente. Não. Eu sou o cara que lê a prova 2 vezes, eu sei. 3 vezes. Você sabe. Eu sei. Isso. Mas assim, sei lá... Quanto tempo mas eu a gente te entendo, tinha pra... assim... Não, mas lá a gente tinha quanto tempo para fazer a prova? Eram 4 horas, não era 4 horas no máximo, 2 horas no mínimo. 2 horas tinha que ficar lá, né? Eu devo ter demorado, assim, 1 hora para fazer a prova e pintar o gabarito. Você fez rápido. Fez rápido mesmo. E eu lembro que a fiscal queria me expulsar da sala, porque eu tava agoniadaço, assim, eu não tinha o que fazer dentro da sala. Né? Tava todo mundo de máscara lá, aquele ambiente super bacana. E sem ter o que fazer, aquela sala fechada e esse demônio rezando atrás de mim. Eu falei, caceta, bicho. Uma cadeira ruim, mas ruim, dura a cadeira. Aí eu peguei uma lixeira, botei a perninha em cima da lixeira, falei assim, senhor, dá um soninho aqui pra esse menino dormir. Tirou um cochilo. E aí eu fui tentar dormir, mas assim... Tirou um cochilo aí, no meio da prova. 2020 a gente passou na prova de título da dor. E, puxa, a trajetória... é uma trajetória difícil, né? Requer uma dedicação danada, requer muito apoio de papai, de mamãe, dos amigos da gente, da mulher da gente, dos filhos da gente, porque não é fácil, de jeito nenhum. A gente não fez essa caminhada sozinho. Apoio também e orientação de todos os meus professores, de todos os meus staffs. Assim, eu não estaria aqui se não fosse a interferência deles, entendeu? Então, é isso. E é engraçado, assim, não é... É tudo muito em parte, né? Lógico que tem o processo de tomada de decisão que é nosso. Mas algumas coisas
foram muito mais fruto do acaso, né, do que acho que de vocação propriamente dita. Mas já disseram que o universo conspira. E que as coisas que a gente chama de acaso, na verdade, talvez seja a tal da serendipidade. Tem essa palavra. Tem no inglês e não tem em português, né? Serendipity. Não tem uma tradução. Nós hoje já estamos com 2 palavrinhas para o nosso bingo, que foi o idílico. Idílico. Né? E a serendipidade. Doutor Alessandro, hoje foi uma autobiografia mais ou menos autorizada. Nossa, ninguém merece, gente. Já pensou? Falando da minha vida aqui, vocês... Eu posso dar um testemunho que o Alessandro é um cara que o que ele chamou aí de produto de várias escolhas. Todo mundo, quando olha para trás, entende que a vida é feita de escolhas que te levam a alguns resultados, a maioria deles imprevistos. Totalmente imprevistos. Nossa Senhora. Imprevistos. Mas, assim, com muita satisfação que eu enxergo como isso tudo resultou no que a gente vê hoje. E chega também, já está elogiado, isso bom, aí. Não, sem puxação de saco, sem rasgação de seda, se pega muito mal no mundo ortopédico. Pronto, exatamente, também tem entendeu? Isso, né? Cara, assim, só divagando, o meu irmão foi transferido para cá, né? Ele é médico veterinário e ele volta para campo, né? E aí eu preciso comprar uma bota. Eu falei, para que bota? Ele, Alessandro, eu preciso comprar uma bota. Por que você não bota um tênis de escalada mais confortável e tal? Ele, Alessandro, eu vou comprar a porra da bota. Eu vou trabalhar no campo. Eu falei, sim, senhor. Depois ele foi me explicar. A gente está falando de escolha, fruto das escolhas, como é que as coisas impactam, né? O que as pessoas veem e pensam assim, se eu chegar de bota para trabalhar lá, é um comportamento. Se eu chegar de tênis de escalada para trabalhar onde eu vou trabalhar, eu tô fudido. Quase morri de rir dele, cara. Regra de etiqueta. Regra de etiqueta para trabalhar no campo. Trabalhar no campo. Nunca vá de bota de escalada. Vou perguntar ao meu pai. Quase morri de rir na hora que ele me falou isso. Gostei. Ai. Mas isso também tem no hospital, né? Se a gente pensar. Tem algumas coisinhas, dependendo de onde você trabalha e tem. Tal. Agora, no período pandêmico, a moda é andar de unissex no hospital. Você fala scrubs, né? O pijaminha cirúrgico. Scrubs é o nome em inglês para o famoso pijama cirúrgico que a gente sempre usou, né? Tenho 2 lá em casa. Essa foi a época mais alegre da vida do Dr. André, viu? Cara. Ele podia sair de pijama cirúrgico, não precisava de se arrumar para ir trabalhar. Depois eu conto. Como eu conheci a Michele. Bom, doutor Alessandro, muito obrigado. Eu que agradeço. A paciência. Momentos emocionantes aqui. E nessa ficamos, né? Muitíssimo obrigado à paciência de todos aí. Espero que essa história sirva aí para aqueles que pensam em se aventurar dentro da medicina. Não se cobrem muito durante o caminho, né? Tentem aprender, não fiquem putos da vida igual eu fiquei no básico, não tentem largar, a profissão é boa pra caramba, dá um trabalho infernal, mas é muito boa. E é isso, se você gostou, curte, compartilha, clica lá no sininho, ativa a notificação, a gente fica feliz pra caramba, isso é muito importante pro nosso canal, pra gente continuar produzindo conteúdo pra vocês. Muitíssimo obrigado, uma semana abençoada a todos, valeu! Tchau!